os americanos, porque ele também foi para a política interna e falou das atuações das forças federais em estados e falando que a partir da entrada das forças federais tudo ficou muito mais seguro em Washington, D.C., em outros estados e regiões. E falou que Marco Rubio falou que não informou ao Congresso e ele acrescentou, porque o Congresso vaza. Então, as instituições americanas também se enfraqueceram nesse dia de hoje. É um momento em que ele pega a doutrina do século XIX e fala que é a nova doutrina, agora melhorada por ele, e ele tinha colocado antes a América do Sul, a América Latina, como área prioritária para essa política intervencionista. Então, o que acontece a partir daí vai muito além do destino do Maduro ou do que vai acontecer com a Venezuela. Acho que está todo mundo, eles estão dizendo que podem fazer isso com outros países. Sempre de recado direto para a Colômbia, que é um governo constitucional eleito. E a palavra democracia, como o Marcelo está dizendo, não foi falada. O assunto é petróleo, vamos pegar o petróleo, inclusive quando perguntado sobre China e Rússia, que defenderam a Venezuela. Bom, se eles quiserem petróleo, a gente vai produzir mais agora. Então, eles vão fornecer mais. Então, falaram de business. É disso que se trata. Não é defesa democrática, também não é dessa forma que se defende a democracia, né? Enfim, é muito assustador. Eu falei agora de novo com pessoas do governo brasileiro que dizem isso. O Brasil ficará acompanhando tudo, defendendo o que tem que ser defendido, ele acha que também está sendo defendido por autoridades europeias e outros que se manifestaram. O direito internacional, porque isso é a única garantia. Eu perguntei se o governo brasileiro defenderia o Maduro. Ele falou que não, nesse momento, não tinha razão. A informação que eu recebi dessa pessoa é o Maduro que responda pelos seus atos. O que a gente tem que defender é que isso é ilegal. Isso que foi feito na Venezuela é uma ilegalidade, é um desrespeito ao direito internacional. Há um grande temor nas forças mais à direita ou na extrema direita no mundo, né, de uma ameaça comunista que poderia invadir e tomar conta do mundo, e sempre essa ameaça é usada como justificativa para muita coisa. Em porções da esquerda, há muito tempo, muitas décadas, que se fala da ameaça do imperialismo e do imperialismo americano podendo avançar sobre o país. Pois nessa coletiva a gente teve aqui, eu acho que um exemplo claro de tradução do imperialismo. Foi uma decisão unilateral, nem o Congresso foi consultado, já que era uma operação que tinha a ver, não era, segundo a interpretação do governo Trump, não é uma declaração de guerra, por mais que na prática isso possa ser interpretado como uma declaração de guerra, mas não era para prender dois fugitivos, foragidos da justiça dos Estados Unidos, o casal Maduro, mas em tudo ali estava a presença dessa ideia do imperialismo, do poder absoluto sobre um país que é visto como da esfera de influência dos Estados Unidos, no caso a Venezuela, e que ele não admite que tenha qualquer outro tipo de regime que não um que seja absolutamente alinhado ao dele. E para isso não importa que governo vai ser, se ele vai ter que governar a Venezuela por algum tempo, como você bem disse, ele deixa claro que os Estados Unidos vão governar a Venezuela, ninguém sabe como está a situação lá dentro, na verdade, das forças políticas. Ele manda um recado que eu também, se eu fosse a Maria Corina e os próximos dela, ficaria preocupado, porque ele diz que ela não tem condições de governar o país. Se ela não tem, o Edmundo Gonzalez, que é o nome da Maria Corina, que foi escolhido para ser o presidente, fica nas entrelinhas que talvez tampouco tenha. Os Estados Unidos disseram, através do seu presidente, que vão colocar alguém, vão governar junto com alguém que ninguém sabe quem é. Então é para lá de preocupante mesmo. E finalmente, vamos lembrar que ele não falou em nenhum momento de restabelecimento da democracia plena, de olhar e atentar para os anseios da população venezuelana. A única coisa que ele se fixou foi o petróleo. Foi o petróleo o tempo todo, o petróleo. Energia, petróleo e o domínio, que fica nas entrelinhas também, político absoluto sobre o chamado hemisfério ocidental, as Américas. Eu retomo aqui o mote do editorial do New York Times, saiu hoje, depois já da ação militar, que a definiu muito objetivamente, sucintamente, como ilegal, pois que ao arrepio do direito internacional, e imprudente diante das potenciais consequências que pode haver, se espalhar para a Colômbia, se espalhar para outros países, criar uma nova onda de refugiados venezuelanos. Eu ficaria de olho ainda em desdobramentos da comunidade internacional. As democracias que justamente, com toda razão, se indignaram pelo desprezo demonstrado pelo regime Maduro às eleições de 2024 e consideraram ele um presidente ilegítimo depois disso, vão manter essa posição meio de passividade cúmplice que apareceu em algumas notas hoje, ou vão cerrar fileiras em defesa da democracia e exigir que se faça um processo eleitoral limpo, transparente, com prestação de contas, com observadores internacionais no prazo que demanda a Constituição venezuelana, que é de 30 dias. Porque considerar ilegítimo o regime Maduro, mas aceitar a imposição pela força da maior potência militar do mundo de um governo de fantoche na Venezuela para ajudar os Estados Unidos a se beneficiarem do petróleo venezuelano, me parece que é uma postura para lá de condenável também. Não custa lembrar, quer dizer, é importante reforçar que o governo americano diz que o Maduro e a mulher dele eram foragidos da justiça por terem sido indiciados já lá atrás, serem procurados e terem prêmios na cabeça e tudo mais por conta da ligação com o narcotráfico. Agora, no direito internacional não há nenhum capítulo, nenhuma linha que diga
diga que qualquer país pode invadir um outro país para pegar um foragido e trazê-lo para julgar. Se fosse assim, o Brasil teria vários foragidos nos Estados Unidos e ninguém pensou em fazer uma missão para trazer esses foragidos para cá e tudo mais. Então, é só para reforçar a ideia de que essa operação é altamente condenável, ainda que o regime Maduro também fosse altamente condenável. Nesse sentido, nesse momento, por essa ação, o Trump pode vender como uma vitória, não há dúvida sobre isso. O problema é o que vem depois. O Trump, quando ele fala na coletiva que ele vai administrar a Venezuela, isso muda completamente o cenário. Não é que ele removeu o Maduro e falou para o governo fazer uma transição, enfim, fosse algo ali. Não, não é o que aconteceu. O Trump disse que os Estados Unidos administrarão a Venezuela. Quando ele era candidato, nas duas eleições, tanto em 2016 quanto em 2024, e ao longo do período de mandato dele, ele sempre se vendeu como isolacionista, pró-paz. A base trumpista é bastante contrária a ações militares no exterior. Há um trauma grande sobre o que aconteceu no Iraque, sobre o que aconteceu no Afeganistão, menor escala na Líbia, porque ali não tiveram tropas americanas em solo, mas a base trumpista sempre foi muito contrária. Derrubar o Saddam Hussein, ou derrubar o regime iraquiano, não foi difícil. Agora, e depois? Quando surgiu o grupo Estado Islâmico, quando centenas de milhares de pessoas morreram na guerra, 4 mil militares americanos, a administração do Paul Bremer, que era o administrador americano do Iraque, foi um completo fracasso. O governo iraquiano até hoje é aliado do Irã. No caso do Afeganistão, o Talibã voltou ao poder depois de 20 anos. Isso é o resumo de tudo. Líbia segue dividida. Portanto, há um temor. Como que vai ser essa administração? O que o Trump pretende? Honestamente, eu não acho que haja plano nenhum. Eu acho que o Trump começou a improvisar ali na coletiva. Não avalio o que ele tenha planejado como vai ser. Falou que vai ser um grupo. Não tem grupo nenhum, nem em Gaza, que foi um pouco mais organizado. Tem administração até hoje, passaram meses. Não tem plano nenhum do Trump. A Delcy Rodrigues, ela fez um discurso circundada de vários membros do regime em tom desafiador, dizendo para libertar o Maduro. Não indicou nenhum. Pode ter falado com o Rubio mais cedo, mas não foi o tom que ela adotou de transição nem de nada. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Em função do que vier a acontecer, terá um impacto na popularidade do Trump, que hoje, sem dúvida alguma, é uma vitória dele. Ele removeu o Maduro do poder. Como vai ser depois? O que vai acontecer? Ele vai botar tropas em solo, coisa que ele não descarta, e também chamou muito atenção como ele descarta completamente a Maria Corina Machado. Uma coisa era dizer, sim, vamos conversar com todos os membros da oposição, ela é uma voz importante dentro da Venezuela. Mas não, o que ele fala? Fala que, embora seja legal, ela não tem apoio nem respeito na Venezuela. Portanto, eu acho que o Trump não definiu os planos daqui para frente, está indo como ele sempre foi, vai improvisando, como ele foi quando administrava os cassinos, quando